Fala galera, estamos aqui para mais um EliteCast, mais um episódio sendo gravado aí. Estamos aqui hoje na Copa Grandes Mestres, primeiro campeonato grande do ano aí, abrindo o calendário. E eu estou trazendo aqui hoje o Andrei, academia, praticante de jiu-jitsu, professor, competidor, faixa preta. Vai falar um pouco da experiência dele no nosso amado esporte aqui pra gente hoje. Andrei, muito obrigado por estar aí hoje, obrigado por participar do podcast aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Bom demais. Tá com muito aluno aí hoje, não? Oi? Tá com muito aluno aí hoje? Hoje a gente está com uma galera boa. Já tem 5 campeões e 2 pratas. Pô, olha o orgulho do professor, olha só o orgulho. Eu sou um cara muito suspeito a falar da Federação Paulista, porque eu adoro lutar com a Federação Paulista. Muitos me perguntam, por que você não perde nenhum campeonato na Federação Paulista? Eu digo presença, né? Campeonato organizado, é um campeonato que eles falam para você chegar até um pouco mais cedo, para você se programar direitinho, para não ter problema na pesagem, né, na hora de checagem, alguma coisa. É um campeonato que está sempre no horário. Eu sou competidor desde 92. Então eu vi o jiu-jitsu. Você viu muita coisa? Oi? Você viu muita coisa? Vi muita coisa. Eu posso dizer que eu já vi. Eu falo que a geração do jiu-jitsu ela é a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, eu tô com 25 anos de faixa preta, né? Tô no meu 6º grau. Até você entrevistou a Patrícia Lage, né? Que é Acabei de entrevistar. A Patrícia Lage também dá aula na minha academia. É uma referência, né? Referência. Ela é sensacional. Ela é sensacional. Então, é um campeonato que eu adoro. A Copa Grandes Mestres, já lutei umas 3 etapas, consegui ganhar as 3 etapas. Foram 3 anos consecutivos. Uma coisa interessante que até meus alunos falam, eles falam, quando você vai lutar no Campeonato Paulista, né, o circuito, seja qual for, dá para ver a felicidade que você tem na hora de lutar. Eu acho que eu estou a 10 ou 12 competições sem perder no Campeonato Paulista. Eu tomei, eu acho que foram 3 vantagens só. Então é uma coisa que, cara, tô como primeiro do ranking ainda, ano passado consegui ser o primeiro do ranking. Então, cara, é uma meta muito interessante que eu tenho minha, de sempre estar aqui, sempre estar competindo. Parabenizar o mestre Otávio, é uma coisa... É um campeonato que não tem palavra, não tem o que reclamar do Campeonato Paulista. Tremenda satisfação, né? E você falou do ranking, né? Sou o primeiro do ranking. A Federação Paulista faz o GP do ranking no final do ano. Para todo mundo, tem Master, tem adulto, faixa colorida. Se você vai lutar já durante o ano inteiro, por que não lutar e se manter bem no ranking para ter essa oportunidade? Você que não gosta de lutar, luta a federação, tenta se ranquear e aí lutar no GP do ranking. Você já participou do GP do ranking? Infelizmente, ano passado eu não consegui por causa de uma lesão. Ano retrasado eu lutei. Categoria bem difícil. Porque eu sou Master 4, ano que vem estou indo por 5, né? Vou fazer 50 anos. E o Master 4 luta com o Master 3. E eu peguei um fera, um cara muito bom, né? Que tá sempre nas finais, o cara acabou me ganhando. E tem a questão também de peso, né? Que na época eu estava com peso leve para médio, a gente luta até meio pesado, mas isso não é desculpa. Só tem campeão ali. Não pode vacilar, não pode dar mole. E, cara, é muito divertido. Cara, lutar o Master é uma coisa tão prazerosa, tão legal. São todos amigos, a gente se cumprimenta. É um carinho enorme um pelo outro. Isso é bem bacana. Até a vibe, eu já citei isso de algumas pessoas, até a vibe do Campeonato Mundial e Campeonato Mundial Master, até a vibe dos dois é diferente. Lutei ano passado o Mundial. E foi o meu primeiro Mundial em Las Vegas. Né? Quando você chega, já é uma coisa assim absurda. Para você já chegar no campeonato, no ginásio, e passar por algumas coisas, quando você pisa lá, você fala, eu estou no maior campeonato do mundo, cara. Que isso, Eu tive o prazer de lutar essa competição. Acabei perdendo nas quartas de finais para o Alexandre Pulga, que é um cara feríssima. Foi uma luta bem legal, interessante, foi uma luta boa. Ele não ganhou barato, foi... Vendeu caro caro para ele. O grande mestre Cássio, venda caro. E você vê uma categoria que tem o Alexandre Pulga, que eu acho que é 6 vezes campeão mundial no Master. Eu acho que ele já ganhou de adulto. Brasileiro, eu sei que ele foi campeão de adulto. O cara é fera. Já fez aí algumas finais com o Grifo. É uma fera também, um grande lutador.
Você vê os dois lutar, você fala, cara, olha a categoria que eu tô lutando, olha as feras que É eu um tô. prazer imenso. E tô lá com eles, estamos lá, né? Vamos ver se Prazer consegue chegar. imenso. O Né? Grifo luta aqui também, vale Luta, lembrar o que Grifo luta tudo. luta aqui também. Vocês são parceiros de treino, Isso já é, a foram? gente é do Barbosa, né? Sim. A gente luta na Barbosa e por causa da academia fica um pouco difícil da gente acabar se encontrando em treino, alguma Treinar coisa. de verdade junto. E acaba batendo alguns horários e, pô, graças a Deus, na academia deu um boom, cara. Porra, eu tô muito feliz com isso. Queria falar sobre isso com você. Entendeu? E acaba que a gente, às vezes, não consegue se encontrar para fazer um campzinho, alguma coisa. Sim. Mas daqui a pouco a gente vai se programar para isso, se Deus quiser, para o próximo Mundial. Boa. Você falou da academia, eu queria falar sobre esse assunto porque você abriu a sua academia em 2019. 2019. 12, 13 de março de 2020, aquele fiasco, aquela tragédia, pandemia, lockdown, não pode dar aula de jiu-jitsu. Você tinha ali talvez menos de um ano de academia, não sei em que mês. 6 meses de academia. E você está aqui para contar a história, mas eu imagino que não tenha sido fácil. Conta pra gente como é que foi a experiência. Além da pandemia, né, foi a dificuldade que todos nós tivemos, né, com a pandemia. Acabei perdendo meu pai na pandemia, 2021. Lamento. E quando eu abri minha academia, em 6 meses eu já tinha batido a minha meta. Eu tinha uma média de uns 40, 50 alunos, eu dava aula na academia, consegui trazer todos os alunos comigo. E a minha meta em 6 meses era botar 100 alunos. Cheguei a 90 e poucos, quase 100, chegou a pandemia. Aí estava ali no cheirinho cara, da meta. Dali pra frente, opa, vai ser legal, chegou a pandemia. Fecha tudo, não pode treinar. A sorte é que muitos alunos, principalmente os faixa preta, professor, você se importa de dar personal pra gente? Você se importa? Galera, vamos lá, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar as contas. E a média de 12, 15 alunos começaram a fazer personal comigo. Muitos alunos, professor, já que eu já pago a escola do meu filho, por que não pagar a academia? Que é um lugar interessante, eu gosto muito. É um lugar que, porra, extravasa energia, é o lugar, é a minha terapia. Para eles, para muitos é isso. E aí eu consegui trazer alguns alunos para personal. Foi que me ajudou a pagar o aluguel. Que coisa boa. Vamos botar aí mais ou menos quase a metade dos alunos continuaram pagando a academia. Eu só tenho a agradecer a eles. E sempre falei para eles, podem ter certeza que vocês vão ter esse retorno. E acabaram tendo esse retorno. Até hoje, cara, a gente trabalha, eu e minha mulher, que é a Érica Carvalho, também uma grande campeã. Ganha tudo que eu compete. Tá por aí. Ela tá aqui comigo, eu tá a vi por aqui. em algum lugar por aí. Ela, nossa, pra mim é excepcional. Olha o orgulho dele. Orgulho de falar dos alunos e agora da esposa. Vai anotando aí. Ó, pra você ver o currículo dela, pentacampeã brasileira, peso absoluto, sul-americano, mundial, vice-campeã mundial. Então, eu creio que eu a narrei no GP do ranking ano passado. Ela foi a campeã feminina. Eu narrei as finais, eu narrei a luta dela, exatamente. Então foi isso, cara. Acabou que, acabando a pandemia, trabalhamos bastante, conseguimos recuperar o que a gente perdeu, conseguimos conquistar mais coisas, ao ponto de conseguir abrir uma outra academia sem pegar empréstimo nem nada. Eu sou um cara que não gosta de financiar nada, eu gosto de chegar ali. No Brasil é complicado, né? Toda hora o negócio oscilando, né? E, cara, hoje estou com uma baita estrutura, uma ótima academia, que fica na Venan Soares, ali próximo ao Allianz Parque, no Palmeiras. Ali. Academia de 400 metros quadrados, um tatame de quase 200 metros quadrados. E, cara, foi uma luta, mas foi prazeroso, a gente aprendeu e evoluiu bastante com isso. Cara. Aprendeu, evoluiu, sobreviveu, foram tempos difíceis. E hoje está tendo o resultado da conquista. E o resultado aí. Entendeu? Tem mais uns 5, 6 para lutar, a gente já está com 7 medalhas aqui, 2 de prata e 5 de ouro. Satisfação tremenda. Você enfatiza bastante competição na sua academia? Eu, não, mas de uns 2 anos para cá eu comecei o jiu-jitsu comercial é que faz a gente sobreviver. Então, claro, se você tem uma estrutura para ter competidores, né? Para ter uma estrutura de uma Dream Art, de uma Fratris, né? De uma Aliança, é uma coisa diferente. A Aliança, principalmente, né? O Fábio Gugel, sem palavras, ele já veio com uma estrutura muito grande lá atrás, já veio com uma base muito forte, então é muito mais fácil formar campeões. Mais fácil não, né? Trabalho, né? E eu comecei a ter um foco maior agora nos competidores. Em 2 anos para cá, o resultado está sendo maravilhoso. Eu posso falar que
Tá sendo bem legal, cara. É fácil essa gestão de manter o comercial, cara, que não é competidor, que é meio Que terapêutico. faz a academia sobreviver ao comercial. Se falar que não... E como é que você equilibra esses dois? É difícil? Como é que se faz a gestão disso? Porque eu pergunto isso porque tem vários outros professores aí que estão assistindo que estão tentando achar esse equilíbrio também. Não quer abandonar a competição, porque tem alunos, é um produto também, Sim. mas a maioria não é competidor e ele está tentando achar esse equilíbrio. Como você acha esse equilíbrio na sua academia? A minha grade de horários, eu não coloco aula para iniciante. Okay. Eu comecei a ter algumas, para até chegar no... para você entender como é que eu divido as aulas para chegar à parte de competição, né? Eu tenho, de terça e quinta, eu peço todo para aqueles alunos que nunca treinaram para ir no horário de terça e quinta, que é o horário da noite, 6h30 e às 20 horas. Eu tenho um horário do meio-dia que a gente direciona mais para competidores. Tanto que faixa branca ele tem que ter no mínimo uns 6 meses de jiu-jitsu. Porque o cara que vai competir, ele vai lá para treinar. Ele não vai para ensinar. Eu tenho 5 filiais. Vão 5 professores meus treinar. Se eu boto um branca para treinar, o professor vai ter que fazer o quê? Opa, põe a mão aqui. Não, ele está indo lá para se direcionar para competição. E eu tenho um horário de segunda e quarta às 18h30. Brota quase 50 alunos na sala, 25 pretas, o negócio é uma pancadaria. E eu falo para aqueles que não são competidores, eu falo assim, galera, bota uma meta para vocês. Mesmo que você não seja competidor, muita gente vai lá para psicológico, para perder peso, para gastar energia, seja o que for. E eu falo para eles o seguinte, a meta de vocês é o quê? Dá um sufoco no faixa preta, dá um sufoco no competidor. Uma meta. Busca uma meta. Sabe aquela rincha gostosa, aquela rincha prazerosa saudável. Que você tem? Pô, hoje eu perdi para aquele cara, mas amanhã eu vou chegar lá, eu vou bater nele, vou abraçar ele, vou embora e acabou. É assim que funciona. E para eu direcionar um aluno a ser competidor, eu sempre falo, você vai... Tem aluno que fala assim, mestre, eu vou lá na academia, vou para a competição para ver qual é. Sou do Rio, eu falo qual é. Aqui é qual é. Sou de Petrópolis, né? Aí eu falo, não, meu querido. Você está levando uma bandeira nas suas costas. Você vai lá para ganhar. Dizer qual é, você nada. vai lá para ganhar. Você tem exemplos aqui, campeões que tem aqui dentro que vão lá para ganhar. E o que eu falo, a humildade ela tem que ter um certo ponto. Você ser humilde, claro, a humildade é respeitar o próximo. Você não pode chegar lá e... Você tem que botar... Baixar a cabeça numa competição, né? Deixar Bate no peito, sou melhor, você é o campeão. Isso não é prepotência, isso é autoestima. O competidor, se ele não tiver autoestima, ele não chega a lugar nenhum. Autoconfiança. A autoconfiança. E eu tento sempre fazer isso, eu tento programar as aulas de uma forma que o aluno vai galgando aos poucos e conquistando o espaço dele. E às vezes eu falo, tem aluno que quer passar do ponto, ele quer atropelar aquela sequência. Eu falo, opa, calma, esse não é o momento, é hora de você respirar, é hora de você entender o que você está fazendo. Quando eu falo para eles, quando eu estou passando uma posição, não seja igual, não faça um movimento mecânico, entende o que você está fazendo. A competição é isso, você tem que entender o adversário, você tem que entender o que está fazendo, você tem que lutar junto com o árbitro, você tem que olhar o placar, você tem que aprender a ouvir o professor. Você não pode olhar para o lado. Muita coisa acontecendo, se prestar atenção. Muita coisa para prestar atenção. E de uns 2 anos para cá, eu comecei a programar e colocar na cabeça deles que isso daqui não é um inferno. Você que faz transformar um inferno para o seu adversário. Isso aqui é prazeroso demais. Não tem coisa melhor que isso. E eles estão pegando, estão entendendo, cara, gostando, curtindo, tiveram comprando. 3 alunos hoje. Os 3 primeiro campeonato grande que eles lutam. Que eles lutaram o interno do Barbosa. Não lutaram o campeonato grande. Foram campeões. Você vê efeitos na vida dos alunos, não só pelo jiu-jitsu, mas especificamente pela competição? A autoestima. Autoestima. A autoestima é uma coisa... Fala um pouquinho disso pra gente. Toda vez que eu paro uma aula e falo alguma coisa, eu falo para eles o seguinte, seja no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu relacionamento com a sua família, o jiu-jitsu é um grande exemplo. Você não pode ser displicente no jiu-jitsu. Você tem que sempre estar alerta, principalmente em faixa preta. Você sempre tem que dar o exemplo. Um pai provedor, ele tem que dar o exemplo para o filho, né?
Claro, a geração é diferente. Você dá uma palminha hoje no bumbum de uma criança, mas tem a palminha da educação, né? Porque a gente aprendeu assim, a grande maioria. Eu queria que tivesse sido sua palminha. Eu Palminha também no dia eu feliz. tive frigideira, eu tive um monte de coisa, cara. E eu falo para eles isso. E eu percebo, depois eu chego na parte das crianças, principalmente, eu percebo nos adultos a facilidade que eles têm, principalmente os mais tímidos. A timidez, ela é um pouco complicada. Tem um aluno que ele é muito educado e tem um aluno que é tímido. Às vezes o aluno muito educado, a gente confunde ele com timidez. Curso, mestre, ele fica quietinho na dele, ele tem um momento certo para falar, um momento... E eu tento tirar isso dele. Eu falo, não, vem cá, vem aqui com a gente, entra no grupo. Eu odeio baba-ovo. É o pior aluno que um professor pode ter, o baba-ovo. É ele. Okay. Para ele você está sempre certo. E não é assim. Eu sempre ouço meus alunos. Eu sempre pergunto para eles o que falta para a academia, para ele, individual. Não para o coletivo primeiro. O que falta para você no jiu-jitsu, aqui na academia? Vamos falar da estrutura, vamos falar do professor. O que você acha? E muitos me dão conselho. A gente vai fazendo uma triagem nesse conselho. Às vezes o aluno chega e fala, poxa, mestre, eu nem gosto que chama de mestre. Mestre para mim é o Barbosa e o Creze. Creze é faixa coral, Barbosa daqui a pouco tá pegando. Então eles são mestres. Eu falo, mestre não, professor. Professor tá ótimo, tá de bom tamanho. Se eu não morrer até lá, eu vou ser considerado mestre. E eu sempre falo para eles, da mesma forma que você é com um amigo dando conselhos, seja comigo também. Me mostra aquilo que eu posso. Nosso dia a dia, a rotina, ela faz você estar desligado. Às vezes você está escorregando alguma coisa e fala, opa, e você não percebe. E tem aluno que fala, mestre, isso não faz assim. Aí às vezes eu chego para ele e falo, meu querido, por essa situação, mas foi bom você estar falando comigo. Ele, nossa, eu não tinha reparado isso. Mas só o fato de você vir falar comigo, eu vou prestar um pouquinho mais de atenção nisso. Então, eu acho que tudo é um conjunto, né? E para trazer uma boa autoestima para o aluno, não adianta você ser um militarzão na academia, achar que tudo você está certo. Tudo... Aí a pessoa olha para você e fala, poxa, o professor, ele tem que ser o exemplo. Se você vai ser exemplo de um cara ditador, um cara que grita, um cara... Você tem que receber conselho. Tem aluno que fala para mim assim, professor, você é como um pai para mim. Aí, te dou cesta básica, quando você está no hospital, estou lá contigo, preparo a sua comida, te dou roupa. Não, eu posso ser uma referência para você. Seu pai e sua mãe são eles que dão a educação, você está aqui saudável, seja homem ou mulher. Então, eu prefiro ser taxado como uma referência. Eu tento sempre fazer o certo e correto. E conselho para os professores, ouçam seus alunos. Não achem que vocês são os pica da galáxia, igual a gente fala. Existe uma mentalidade, ao meu ver, equivocada, de que o professor, claro, o professor, o gestor da academia, ele conhece do assunto, é a área dele de atuação, ele é um profissional capacitado, e todas essas coisas são verdade. E aí ele fala, poxa, o pai de aluno, ele não é praticante, ele não é gestor e tal, ele não sabe do assunto, logo eu não devo escutá-lo. E aí eu entendo que a comunicação quebrou, porque o pai do aluno, claro, talvez ele não pratique jiu-jitsu, mas ele é o chamado de... Ele é uma parte interessada, em inglês a expressão é stakeholder, né? Ele é uma parte interessada, né? Ele é uma das partes que está na equação. Tem a academia e tem o bem precioso dele, é o filho dele, tá ali. E é possível, sim, que ele enxergue algo como alguém que está de fora, exatamente, que não é profissional, que é um consumidor do serviço, né? Sim, claro. Que possa nos ajudar a melhorar. E é ótimo escutar do seu cliente, digamos, o que ele acha, em qual área ele acha que nós podemos melhorar. Muitas vezes, como você falou, você vai falar, não, então, querido, na verdade a gente não faz assim por causa de A, B e C. Sim. Mas muitas vezes pode falar, é verdade, realmente a gente pode fazer algo nesse sentido. Pegar uma ideia, um feedback, alguma coisa, e nisso todo mundo melhora. Com certeza. Todo mundo melhora, a gente cresce. Uma coisa interessante, eu tenho
O aluno acabou de ser campeão, falou comigo, desculpa. Pode cumprimentar o seu aluno, parabéns! Parabéns, Rafa! Aqui o Elite Ó, Cast sai na aí, TV. eternalizado, tá na TV aí, da próxima vez o Rafa vai vir. Mamãe, tô no Elite Cast. É um prazer enorme pra gente ver isso, né, cara? É, bom demais. Uma coisa interessante com as crianças, esse que acabou de comemorar, ele é o professor das crianças, por coincidência. Coincidentemente. Na minha academia, nada contra instrutores de outras faixas. Mas na minha academia, eu prefiro ter faixa preta. Aí ele aqui, ó. Saiu na TV. E eu só tenho faixa preta dando aula. Eu tenho ele com as crianças, a Patrícia Lage com as mulheres, eu e mais um instrutor que é a faixa preta que me ajuda a deixar. Aí tem a parte funcional que a minha mulher também ajuda, que é a minha faixa preta. E o porquê? A gente se preocupa muito, não só na parte do esporte, mas na parte do educativo. É o que eu sempre falo. Eu prefiro construir um ser humano, eu prefiro ter um ser humano bem melhor do que ter 10 campeões mundiais. Isso vale muito mais para mim. Se ter um campeão mundial com um grande ser humano, seria ótimo. Né? Sim. Quando consegue juntar os dois, consegue juntar os dois, é o combo perfeito. Né? E o interessante é que a mãe, o pai, chega para mim, para o professor e fala: professor, meu filho está brigando muito, me ajuda. Pode deixar, mãe. Uma coisa que a gente pede para os pais na hora das aulas é os pais não interferir na aula. Né? Ah, pai, eu quero água. Não. É tudo com o professor. Porque a criança tem que entender que naquele momento ele está sendo monitorado, ele tem uma pessoa ali que está tomando conta dele. A gente tem riscos com criança. É muito rápido, principalmente qualquer arte marcial. Qualquer vacilo que você dá, se falar que nunca vai se machucar, a gente está mentindo. Mentira, é verdade. A gente sempre preserva a integridade física dos alunos. E a gente fica muito feliz com esse feedback dos pais. De sempre pedir a gente, sempre auxiliar. E sempre o professor chega e fala: vem cá, meu querido, ó, você está brigando em casa com teu irmão, mas o teu irmão treina com você, vocês têm que crescer juntos. Vocês são irmãos, um tem que defender o outro, não um agredir ou brigar com o outro. Porque no futuro próximo, um vai precisar do outro. Um tem que ser o exemplo do outro. E é muito legal, e os pais veem resultado. Vou contar uma história bem interessante, essa é bem legal. Tem um menino que treina comigo, o Gui. Ele tem autismo. Né? A mãe dele foi na minha academia e falou: professor, o meu filho faz Krav Maga, ele teve uma experiência não muito legal lá e eu queria trazer ele para o jiu-jitsu para ver se ele gosta. Você dá personal? E nesse dia estava tendo esse horário de terça e quinta. O horário de terça e quinta eu trago infantil com os adultos. Você não sabe a evolução deles com os adultos. E você preserva a integridade física deles. É o cuidado que os adultos têm com eles. Que legal. Molecada com a molecada é pancadaria. Você bota um começo de treino com os adultos monitorando eles, aí aquece, é mais difícil bater lesão e outros. E legal a desenvoltura deles, de ver um adulto lá tá ajudando, explicando, não só a parte do jiu-jitsu. E aí a mãe chegou para mim e falou: você dá personal para ele? Eu falei: mãe, eu não estou interessado no seu dinheiro. Eu estou interessado no seu filho. Agora eu fiquei interessado nele. Mas como assim? Ele vai fazer aula com eles. Aí ela olhou: mas dá para ele fazer? Tem criança? Eu falei: mãe, seu filho tem 13 anos e é do meu tamanho. Vou pensar que criança de 6, 7 anos já é do meu tamanho. Ela: poxa, professor, que isso? Você consegue? Eu falei: claro que eu consigo. Trouxe ele para fazer aula. Aí, cara, ele ficou apaixonado na aula. Ele é tratado com muito carinho. Eu acho que é o cara mais querido da sala. É o menino mais querido da sala, todo mundo gosta dele. Ele vai pra pancada com os caras, faz cara feia, briga com eles. E aí a mãe me perguntou se podia conversar comigo, foi na minha academia, e falou: professor, queria conversar com você uma coisa interessante. Eu acho que foi assim, eu não lembro direito. Acho que o psicólogo dele, desde criança, faleceu. Ele ficou muito mal. Ele ficou uma semana mal, chorando. E ele arrumou uma outra psicóloga, a mãe dele. Aí a mãe dele chegou para mim e falou: a psicóloga me chamou para conversar. E ela chegou e falou: você não sabe o que o jiu-jitsu faz com o seu filho. Hoje a referência masculina para o seu filho é o professor dele. Você não tem noção da evolução dele. Ele emagreceu 12 quilos treinando jiu-jitsu.
você vê a atenção dele na sala, né? Porque ele, quando você está passando a posição, ele treinando, ele é bem atento. Só que quando ele sai do treino, é dele, né? Ele fica um pouco avoado, né? Olhando para um lado e para o outro. Aí toda hora eu falo, Gui, olha ali, ó, treinando. Aí ele olha. Cara, isso é tipo assim, dá água pro vinho, uma coisa absurda a evolução dele. Tem felicidade maior do que isso? Que coisa gratificante. Poderia tirar dinheiro dela. Sim. Ela pagaria com o maior prazer porque ela quer a evolução do filho. Eu falei, não. Eu vou sociabilizar ele. Ele vai entrar com essas pessoas que estão aqui e ele vai ser um querido aqui dentro e não teve outro resultado. E ele está totalmente integrado. Cara, na minha academia, a gente tem um aplicativo, o aluno tem a presença, com 40 presenças ele ganha um grau, depois do 4º grau a gente indica para fazer exame de faixa, eu faço exame. Depois que eu comecei a fazer isso, professores, depois que eu comecei a fazer isso, a evolução dos alunos, absurdo. Eles se interessam mais, eles correm atrás, aí eles pedem para dar aulão, personal, enfim. E eu falei para a mãe dele, mãe, ele não precisa fazer o exame. Eu não quero ver ele nervoso, eu não quero, né? Não tem necessidade. Ele não precisa chegar a esse ponto. Eu vou fazer a entrega de faixa surpresa para ele. Deu de surpresa. Mãe, leva ele lá no dia. Chegou lá, e aí, o que você está fazendo? A minha mãe me trouxe aqui. Uma bonitinha. A minha mãe me trouxe aqui para eu ver os meus amigos ganhar faixa. Beleza. Na hora que eu falei o nome dele para pegar azul, vem aqui, Gui, amarrei a faixa, olhei para ele e falei, e aí, você imaginava isso? Ele, imaginava. Muito legal. Muito legal. Feliz, tá aí. Cara. Parabéns pela sua faixa azul, Gui. Foi de surpresa, mas você merece, eu tenho certeza. Abração pro Gui, beijão pra mãe dele. Adoro vocês e quero vocês sempre com a gente. Ele vai pegar preta comigo. Vai ser faixa preta. Muito bom. Com certeza. Bom, que maneira maravilhosa, que mensagem fantástica, maneira maravilhosa da gente poder encerrar esse episódio aqui também. Eu gostaria de te agradecer pela tua presença. Eu sei que você tem alunos aí, o pessoal tá ganhando, lutando. Não queria te prender pro resto do dia aqui, mas já fica o convite. Volte quando quiser, a casa é sua, a gente vai sempre se encontrar aí. E, como eu falei, a casa é sua. Deixe um recado aí pra galera, já deu alguns, para todo mundo que tá assistindo. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a oportunidade, a Federação Paulista. Prazerzaço. É muito interessante falar a história de cada professor, a história de, né? Alguns atletas que você também entrevista, professores, para a gente falar. Às vezes o que a gente fala aqui pode ser alguma coisa que pode acrescentar na academia de outros professores, algumas coisas que o professor olha e fala, poxa, legal, vou tentar introduzir isso na minha academia. Mas uma coisa muito importante, professores, ouve o aluno de vocês, tá? São eles que fazem você ser o que você é. Se você chegou a ter uma academia legal, uma estrutura boa, graças a eles de acreditar em você. Acreditar que você é capaz de construir e transformar pessoas. Isso que é a parte importante. É isso aí. Marcelão, obrigado, meu querido. Obrigado, Andrei. Volte sempre. Obrigadão. É isso aí. Mais um episódio concluído. Mais um pra conta aqui do EliteCast. Fique ligado, tem muita coisa boa vindo aí. Gravamos muitos episódios legais ainda. E ainda vamos gravar mais alguns. Fica ligado no nosso Instagram, no Instagram da Federação, no YouTube da Federação para episódios completos, cortes saindo toda semana, quase todos os dias aí. Tem muita coisa boa para vocês, tudo para vocês. Valeu, galera, é isso aí.